Fala pessoal, tudo bem? Esse vídeo aqui é um vídeo bem interessante que estava no nosso arquivo. A gente resolveu compartilhar com vocês, que eu tenho certeza que ainda muita gente cai nessas pegadinhas dos industrializados, dos ingredientes nos alimentos industrializados. Então eu vou falar sobre os alimentos que são vendidos como zero açúcar, sobre a gordura trans, sobre os alimentos integrais, zero calorias, zero lactose, produtos light e produto diet. Então, se inscreva aqui no canal, deixa o seu joinha para ajudar a gente a compartilhar e divulgar mais esse conteúdo e acompanha aí. Aproveitando o final do último vídeo, né, sobre a leitura de ingredientes no rótulo, eu acho muito importante a gente alertar para as pegadinhas que podem existir nesses ingredientes, né? Então, além de ler o que está na frente ali, que trazem as informações sobre, como o nome do produto, né, algumas informações aí comerciais, como zero gordura, zero açúcar e tudo mais, é importante a gente ler atrás para identificar se essas informações são de fato verídicas. Elas são verídicas, né, porque são aprovadas aí pela Anvisa, mas tem pegadinhas aí no meio que a gente precisa ficar muito atento. Então vamos começar pelo açúcar, né? E lembrando que o importante de você saber dessas pegadinhas é você não sabotar o seu planejamento alimentar achando que está comendo alguma coisa que é saudável, mas no fundo, tem alguma coisinha ali que vai estar desviando você do foco sem você perceber, né? Isso que é o pior ainda. Então o açúcar, ele pode estar disfarçado de diversas formas, né? Tem várias nomenclaturas que são utilizadas, mas que no fundo é açúcar. Eu separei algumas delas aqui, como a maltodextrina, sacarose, frutose, destrose, xarope de milho e xarope de guaraná, por exemplo. Esse último é muito usado em açaí, tá? Então, inclusive, eu fiz um vídeo aqui pro nosso canal do YouTube alertando, né, para o consumo de açaí. Desses açaís que são adoçados com xarope de guaraná, porque muitas vezes a gente acha que está consumindo o açaí por ser vendido como uma ótima opção pós-treino, né? Tem esse apelo fit aí, mas o xarope de guaraná ele é açúcar puro que vai entrar direto, rapidamente para sua corrente sanguínea e pode não ser tão benéfico assim o consumo quanto a gente acha. Então daí a gente já parte para a leitura da tabela nutricional, né? A gente vai ver um açaí, por exemplo, aí ele tem a quantidade de carboidrato indicada ali na tabela, só que a gente precisa ver de onde vem esse carboidrato, se ele vai vir da fruta, né? Ou se a grande parte dele vem desse xarope de guaraná, ou do que ele é adoçado ali. Por isso que é importante a gente ler. Às vezes a gente vê que tem 15 gramas de carboidratos, só que a maioria está proveniente de um ingrediente que foi usado para adoçar, no caso aí o xarope de guaraná. Então como escolher melhores opções, né? Fugir desses nomes que eu falei e optar por, às vezes, açúcar demerara, açúcar mascavo, que tem alguns produtos também, adoçantes naturais como o xilitol, o stevia, o eritritol, tá? Até mesmo o mel pode ser usado como um bom adoçante, é natural, né? Carboidrato de alto índice glicêmico, mas é um adoçante natural. Deve ser consumido com moderação, mas é uma boa opção também aos adoçantes industrializados ou a esses outros açúcares disfarçados que eu falei. Gordura trans é outro problema sério. A Paola falou disso no vídeo sobre gorduras, né? E aqui as indústrias têm um aval do governo e um aval dos órgãos reguladores para utilizar a gordura trans nos alimentos e dizer que tem zero gordura. Mas como assim, né? Essa eu acho que é uma das maiores sacanagens que tem, porque a legislação permite que a indústria use na porção do alimento que está sendo vendido 0 gramas de gordura trans, se ele tiver até 0,2 gramas nessa porção. Então o que a indústria costuma fazer é colocar uma porção menor, né? Então no caso de alguns biscoitos, por exemplo, eu coloco ali ao invés de 5 biscoitos, coloco 3 biscoitos, é igual a 0 gramas de gordura trans. Sendo que 5, por exemplo, já tem 0,21 gramas de gordura trans, né? Então você percebe aí que rola uma... eu acho até uma sacanagem, né, por parte da indústria apresentar a informação dessa forma pra gente, que acaba sendo um pouco enganosa. Eu separei um exemplo aqui do Clube Social, o Clube Social original. Ele é apresentado daquele pacotinho, né, uma das versões, e a porção contendo 3 biscoitos de 26 gramas,
tem 0 gordura trans indicado. E o valor diário sempre aquele asterisco ali, porque não existe, né? Valor diário recomendado para o consumo de gordura trans, ele é 0. Então não tem recomendação para o consumo desse nutriente, se assim a gente pode chamá-lo. Né? Então ali um pacote de 26 gramas com 3 biscoitos tem 0. Um pacote de 50 gramas, com uma apresentação diferente, com minis biscoitos, mas com 50 gramas tem 0,3 gramas de gordura trans, né? Então a gente pode considerar que essa porção aí de 26 gramas, que diz que tem 0, na verdade ela tem 0,15 gramas de gordura trans. Então você vai estar ingerindo sem saber. Então como identificar, né? Se tem 0 ali, como que a gente pode ver se tem gordura trans? Lendo os ingredientes. Né? Ela está apresentada ali como gordura vegetal hidrogenada, creme vegetal hidrogenado. Então essas são algumas formas de você perceber que tem gordura trans sim no alimento, mesmo se a tabela nutricional dizer que tem 0. Alimentos integrais é um outro ponto que a gente tem que ficar atento aí, para não cair em pegadinha também, tá? Quando você vê um pão de forma ali integral, hoje em dia tem umas opções 100% integral, mas de qualquer forma a gente sempre vai na lista dos ingredientes verificar se ele é 100% integral. Porque a legislação também permite que a indústria coloque um pouquinho de farinha integral e permita com que ele seja vendido como pão integral. Né? O pão de forma integral, você vai ver nas composições ali, na maioria das vezes, ele tem como primeiro ingrediente, ou seja, maior quantidade, a farinha de trigo, enriquecida com ácido, né? Ácido não. Ácido sim, com ferro e ácido fólico, né? Então farinha branca, simples, refinada, processada ali como primeiro ingrediente. Às vezes o segundo ingrediente é açúcar e depois a farinha integral. O açúcar é usado para fermentação, né? No caso do pão aí. Mas vale sempre a pena ficar de olho nos itens integrais da prateleira. Produtos 0 calorias. Como a gente falou nos outros vídeos do primeiro módulo, os macronutrientes, eles têm calorias, né? Cada grama de macronutriente ele tem uma caloria que representa aquela quantidade. Tá? Então, se ele tem 0 calorias, provavelmente ele foi feito com alguma química aí. Então, a gente precisa ver se vale a pena consumir alguma coisa que é 0 calorias, que é adoçada com aspartame, ou tem ali glutamato monossódico, que é um realçador de sabor, por exemplo, mas que são substâncias que prejudicam a nossa saúde. Né? 0 lactose, né? É outra pegadinha também. Os produtos, normalmente o leite, 0 lactose, eles têm uma enzima que é a lactase, né, que essa enzima nosso corpo produz para quebrar a lactose. Então, essa enzima é adicionada ao produto e ele já vem com a lactose quebrada ali no organismo. Né? Isso serve para pessoas que são intolerantes à lactose. Mas tem certas pessoas que têm intolerância à proteína do leite, tem uma alergia à proteína do leite. Né? Então, o 0 lactose não vai ser recomendado para essa pessoa, porque a proteína do leite vai estar presente nesse produto também. E vale a pena também de ficar de olho no light e no diet. Né? O light, o produto ele tem a substituição ou a redução de algum dos ingredientes, mas não necessariamente esse ingrediente é o açúcar, pode ser a gordura ou o sódio. Então às vezes você compra um light ali achando que não está consumindo açúcar, mas está sim, só pode estar consumindo menos sódio ou gordura. Tá? O diet, que são os produtos sem açúcar, um alimento dietético, né? Normalmente ele tem a gordura dele é mais alta do que o produto que não é diet. Né? Então vale a pena também de ficar de olho nesses rótulos. No caso do produto light, se essa redução ou substituição for o açúcar branco de mesa, né? Vamos supor que o açúcar branco seja substituído por aspartame, que é um péssimo adoçante. Né? Então essa não vai ser uma boa troca, tá? Porque o aspartame já está associado a doenças como câncer e obesidade. Então é bom a gente evitar, procurar outros adoçantes mais naturais ou açúcares naturais, né? Como o açúcar de coco, que também é um adoçante natural, o açúcar mascavo, que já traz mais nutrientes junto com ele, né? Diferente do açúcar branco de mesa, mas vale a pena ficar de olho nesse sentido também. Falando assim, parece que é um bicho de 7 cabeças, né? Parece que são muitos nomes aí pra gente ir se acostumando, de fato é mesmo, mas aos poucos aí a gente vai se familiarizando com essa nomenclatura toda aí, tá? Mas para não errar, sempre prefira produtos naturais, produtos in natura. Dessa forma você vai minimizar muitos erros no processo de reeducação alimentar, tá? Mas sempre que for comprar um industrializado, como eles estão aí para ajudar na praticidade, ajudar no nosso dia a dia, né? São nossos aliados também quando a gente
sabe escolher os da melhor forma, beleza? Então desse vídeo é isso, as pegadinhas estão aí, fiquem de olho sempre. Eu tenho certeza que agora, quando você for no mercado, um desses itens você vai buscar ali saber e vai procurar evitar, que é a melhor forma também de a gente ter uma vida com mais qualidade.